Muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira, 11 de setembro. Para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar www.gazetaweb.com e você vai acompanhando a programação da TV Mar ao vivo, além, é claro, de também poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cabe muito bem no teu bolso. Pensou em plano de saúde, pensou em Apivida, nesse aqui a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o jornal Gazeta de Alagoas, acessando www.gazetadealagoas.com e a gente confere aqui quais são os principais destaques da manhã de hoje. Eleições 2020, TRE autoriza tropas federais para 4 municípios alagoanos. Verba para a candidatura de negros vale já em 2020. Definido mais um candidato à Prefeitura de Maceió. Ministro Luiz Fux toma posse como novo presidente do Supremo. Com presença de Collor, PROS discute mudanças e desafios. Número de pobres sem aulas remotas é 109 vezes maior do que de ricos em Alagoas. O estado tem terceira menor incidência de novos casos de Covid. Esses e outros destaques você vai acessando aqui www.gazetadealagoas e você confere então quais são as principais notícias para a manhã de hoje. Porque agora a gente vai falar sobre eleição. Já está de posse do TRE a lista com os candidatos fichas sujas aqui do estado de Alagoas. E o que o eleitorado alagoano deve fazer? A gente vai ver agora na análise de Arnaldo Ferreira. Já está com o Tribunal Regional Eleitoral uma lista dos chamados candidatos ficha suja. Aqueles que no passado foram acusados, no passado muito recente, de desviar dinheiro da educação, da saúde, da assistência social. Entre eles, 35 nomes chamam a atenção e são bem conhecidos dos 102 municípios de Alagoas. A lista foi elaborada pelo Tribunal de Contas da União e ainda tem outras listas que estão também com o TRE de políticos alagoanos com problemas federais, de desvio de dinheiro federal. Eles podem até conseguir, através de liminares da justiça, ser candidatos. Agora, se eleger, só se for com a conivência de nós eleitores. Não é possível que depois dessa pandemia, a gente vê o estrago que ocorreu, que o coronavírus fez, matou e contaminou muita gente aqui no estado. Por conta do desvio do dinheiro da saúde, do desvio do dinheiro da merenda escolar, do desvio do dinheiro da assistência social. Então procure bem o seu candidato e veja quem são os 35 nomes que foram gestores, saíram com a polícia e agora querem voltar. A decisão é sua, meu amigo. Pois é, a decisão é nossa, está nas nossas mãos. Vai lá no site do TRE, confere quem merece ou não o nosso voto, né? E olha só, gente, quem teve o contrato suspenso durante esse período de pandemia, infelizmente vai ter também uma diminuição no recebimento do 13º salário no final do ano. A gente vai entender o porquê agora, ao vivo, com o Viderlan Araújo. Viderlan, bom dia para você. É verdade mesmo essa história? Conta pra gente, explica como é que vai ficar.
Olha, Porlani, nós já podemos dizer para os nossos telespectadores que é verdade sim, né? Nós vamos conversar um pouco mais a respeito desse assunto, até porque quando se trata de uma redução no abono natalino, isso acaba impactando diretamente os trabalhadores. Então, quem teve o contrato suspenso durante o período da pandemia, pelo que é estabelecido pela lei, isso vai também impactar, vai trazer reflexos durante o repasse do abono natalino chamado 13º, que é muito aguardado por todos os trabalhadores. O Henrique Messias, que é especialista em direito trabalhista e empresarial, é o nosso convidado. A pergunta é a seguinte, Henrique: é constitucional esse procedimento de redução no abono natalino, no 13º salário para quem teve o contrato suspenso? Muito obrigado por estar conosco, bom dia. Bom dia, Videlan, bom dia aos amigos de casa. Sim, Videlan, é constitucional. Não é? O contrato de trabalho suspenso, ele é suspenso para todos os efeitos, inclusive para a contagem do 13º salário da gratificação natalina. O 13º salário ele é pago de forma proporcional àqueles meses que foram efetivamente trabalhados durante o ano. Então, se o empregado teve o contrato suspenso por 1 mês, por 2, por 3 ou até 4 meses, esse período não contará para o pagamento do 13º salário no final do ano e ele receberá um 13º proporcional aos meses trabalhados em 2020. Essa lei que autoriza a redução de jornada também traz mudanças e eu gostaria que você passasse para os nossos telespectadores, doutor Henrique, como funciona exatamente essa base de cálculo pelo que é estabelecido na lei. Sim, como eu disse, o contrato de trabalho suspenso ele é suspenso para todos os efeitos. Então, o 13º ele será pago de forma proporcional, o FGTS desse período não é pago, as contribuições previdenciárias, a Previdência Social, o INSS também não são pagas pela empresa e as férias daquele período também não contarão para o período aquisitivo do ano que vem. Então, se o empregado teve, por exemplo, 60 dias de suspensão, ele precisará trabalhar no ano que vem mais 60 dias para ter direito às férias. Isso estabelecido por lei, as empresas também não correm risco de sofrer nenhum tipo de sanção pelo fato de, nesse período, não depositar o FGTS dos funcionários que estavam com o contrato suspenso. Sim, é estabelecido em lei, a suspensão está prevista na nossa CLT, então não há qualquer prejuízo para as empresas se deixarem de fazer esses recolhimentos. Nas questões econômicas, que tipo de impacto isso pode provocar nos trabalhadores, na sua opinião, doutor Henrique? Veja, é uma situação que não é interessante para os trabalhadores, tendo em vista que eles ficarão sem receber uma parte daquilo que eles contam, né, que é aquele 13º no final do ano, aquele FGTS que é depositado mensalmente. Então há sim um prejuízo para os trabalhadores, para os empregados, mas entendo, Videlan, que foi uma coisa necessária em virtude dessa situação de pandemia que a gente viveu. O senhor citou as questões relacionadas às férias, para não gerar confusão para o nosso telespectador, para aquele que ainda tem dúvida. As férias elas não sofrerão redução salarial, mas o trabalhador passará mais 2 meses para poder ter esse ciclo de férias, pelo menos garantido pelo que é estabelecido em lei, é verdade? Perfeito. Esse período ele não conta, esse período de suspensão não conta também para o período aquisitivo de férias. Então, se ele teve 2 meses suspenso, ele trabalhará mais 2 meses para ter o período total que dará direito às férias do ano seguinte, do ano 2021. O abono natalino, o 13º, ele é feito no encerramento de cada ano, obviamente, né, em ciclo, né, que fecha em dezembro. Isso já, inclusive, vai acontecer agora para os trabalhadores que tiveram o contrato suspenso já em dezembro de 2020, é isso? Isso. O 13º ele precisa necessariamente ser pago em 2 parcelas. A primeira com vencimento no dia 30 de novembro, a segunda com vencimento no dia 20 de dezembro. Então, esses valores que serão pagos agora em dezembro já sofrerão essa redução para aqueles empregados que tiveram o contrato de trabalho suspenso. Algumas empresas, elas apresentaram alguma certa dificuldade, pelo que o senhor tem conhecimento, em encaminhar, por exemplo, as exigências necessárias para garantir o direito de repasse da verba do governo federal como salário para esses trabalhadores, pelo que você tem conhecimento? Sim, né? Há uma necessidade para que o trabalhador receba o benefício emergencial, dele fazer um acordo com a empresa e a empresa encaminhar esse acordo para o governo. Se a empresa não fez isso, o trabalhador pode não ter tido acesso ao benefício emergencial e esse trabalhador pode, inclusive, buscar uma indenização se não recebeu esse benefício em tempo hábil. No caso de trabalhadores que possuem cargos públicos, mas que são também inseridos em empresas privadas, como fica essa situação, já que o governo não faz o repasse das questões salariais dentro do que está estabelecido na lei, doutor Henrique? O benefício ele é destinado àquela pessoa que ficará desassistida em virtude do contrato de trabalho suspenso. Se o empregado ele tem alguma outra fonte de renda, exemplo de um cargo público, esse empregado pode ter o contrato de trabalho suspenso na iniciativa privada, no entanto, ele não vai receber o benefício emergencial. Diferente do que acontece com os aposentados, que os aposentados sequer podem ter o contrato de trabalho suspenso. Gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores, já diante desse quadro que já está estabelecido, com
constitucional e que muita gente vai acabar sendo pega de surpresa mais uma vez em dezembro, quando espera, na base de cálculos, que o 13º salário venha de forma integral, onde na verdade vai vir com essa redução dos 2 meses ou dos 3 de contrato suspenso. Doutor Henrique, por favor. Sim, né? É interessante, né, que essa informação chegue para todo mundo. O pessoal, sabendo dessa informação, ele pode calcular o seu 13º salário. Ele não receberá de forma integral, basta dividir o salário mensal por 12 e multiplicar pelo número de meses efetivamente trabalhados. Se, por exemplo, teve uma suspensão de 60 dias, ele multiplica esse valor por 10, porque trabalhou 10 meses naquele ano e ele chegará ao valor do seu 13º, que será pago, como eu disse, de forma proporcional. Muito obrigado, então, Henrique Messias, por Orlando Santos, trazendo informações, ele que é advogado especialista em direito trabalhista e na área empresarial, explicando, né, trazendo exatamente essas notícias para os trabalhadores com contrato suspenso por 60 ou até mesmo 90 dias, que algumas empresas optaram diante das necessidades por causa da pandemia em afastar os funcionários. Terá sim redução pela base de cálculo que é feita nas questões do 13º, que é muito aguardado pelos trabalhadores, né? Todo mês de dezembro existe uma expectativa enorme para que as pessoas possam ter no 13º uma base de investimento ou até mesmo poupar aquele dinheiro para fazer investimentos no ano seguinte na compra de materiais escolares e outros itens essenciais para o sustento da família. Esse ano, quem teve o contrato suspenso precisa ficar preparado, porque terá uma redução e trabalhará pelo menos o período que ficou afastado a mais, ou seja, se ficou 2 meses, vai ter que trabalhar 2 meses a mais para ter direito ao ciclo de férias, e a lei exatamente estabelece. Ou, se ficou 3 meses afastado, terá que trabalhar no ano seguinte 3 meses a mais, pelo que o doutor Henrique colocou para a gente, para poder encerrar o ciclo, fechar o ciclo e garantir as suas férias. Eu estou com Francisco Nogueira pelas ruas da capital lagoana na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouco nós vamos voltar falando de outro tema importante, já da Defesa Civil, na parte alta de Maceió, para trazer outras informações ainda hoje no TV Mar News. É com você. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. E olha só, gente, hoje, 11 de setembro, completam 30 anos que foi sancionado o Código de Defesa do Consumidor pelo então presidente Fernando Collor, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse avanço que foi considerado um marco muito grande para o consumidor, recebendo aqui Erickson Dantas, ele que é secretário da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Muito bom dia para você, Erickson, tudo bem? Tudo bem, Orlando. Bom dia. Bom dia a você e a todos os telespectadores da TV Mar que nos assiste. Então, Erickson, foi considerado de fato um marco para o consumidor, né? 30 anos hoje do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem muito o que comemorar, mas também precisa avançar. Como é que está o panorama hoje? Sim, como já dito, né? O Código de Defesa do Consumidor, sua vigência já com 30 anos, não é? E sancionado na época pelo atual senador, ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, trouxe um grande avanço para relações de consumo, porque nessa situação toda existe aí uma cadeia, né, que ela é composta do fabricante do produto, do fornecedor do produto e do consumidor, que é o destinatário final do produto. A lei, ela veio para resguardar os direitos do consumidor, que devem ser efetivados e garantidos, porque nessa relação o consumidor ele é a parte hipossuficiente, é a parte mais vulnerável e se faz de grande importância que a lei em sua integralidade venha a ser cumprida, que diz respeito às proteções que o consumidor faz jus. Hoje, completando os 30 anos, a gente já caminhou bastante, mas é necessário ele ser revisto, Erickson, exatamente com o advento da tecnologia, que a gente tem visto o comércio eletrônico, principalmente nesse momento de pandemia, aumentar cada vez mais? Sim, orientamos sempre que nessas compras que são feitas de forma virtual, né, devido ao acesso à informação, acesso à internet, né, pelo avanço da tecnologia, é importante, primeiro, que o consumidor procure saber a idoneidade da empresa, tanto quem fabrica o produto ou quem fornece o produto, onde ele vai fazer a compra para adquirir aquilo que ele deseja, a mercadoria em si, o produto em si. Primeiro, é necessário que ele veja e procure saber a idoneidade da empresa, de quem ele está adquirindo aquele produto. E, em segundo lugar, a lei, ela ampara o consumidor também em caso da compra virtual, que hoje muito se faz isso. Nesse período, inclusive, de pandemia, né, até para evitar o contágio do Covid, né, isso aí é nítido nos dias atuais,
o consumidor também tem o direito, inclusive, de arrependimento da compra virtual, no prazo de 7 dias. Hoje já é possível, então, ter esse arrependimento? O consumidor ele pode ser ressarcido, pode se arrepender da compra? Sim, porque, inclusive, em muitas ocasiões, ou algumas delas, né, o consumidor faz a solicitação do produto que é ofertado e, em alguns casos, existe a chamada propaganda enganosa. E o consumidor, após receber o produto em seu domicílio, ele se arrepende e ele ali confirma que o produto que ele adquiriu ou tentou adquirir não era aquele esperado, almejado por ele. Então, o consumidor tem um prazo de 7 dias para que ele possa se arrepender, para que ele possa ser ressarcido do valor pago, sem pagar frete e sem prejuízo nenhum, para que o consumidor fique em desvantagem. Quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor de forma geral, a gente consegue mencionar qual foi o grande avanço? Sim, o grande avanço foi a respeito das garantias do direito do consumidor que outrora não existia, né? Infelizmente, para alguns empresários, né, no ramo, né, achavam que esse Código de Defesa do Consumidor ia colocá-los totalmente em desvantagem e iam apenas resguardar os direitos daqueles que adquiriam os seus produtos, que no caso são os consumidores, né? Mas não é nesse sentido, até mesmo porque os empresários também, em outros âmbitos, eles são consumidores, não é? Então precisa existir assim, um equilíbrio nessa cadeia. Que equilíbrio? O fornecedor de serviço, quem fornece o serviço ou quem vende, precisa da manutenção dele no mercado. Até mesmo levando em consideração esse momento que vivemos, né, de grande dificuldade, que a pandemia afetou vários setores, né, de vários ramos. E também tem que se ponderar esse equilíbrio contratual também na relação de consumo dos direitos do consumidor. Então fica a questão do fornecedor permanecer no mercado, de prestar o serviço, de se manter nesse momento tão difícil que vivemos, mas também tem que ser resguardado a questão da efetividade do Código de Defesa do Consumidor em relação aos direitos do consumidor que ele faz jus. Exatamente. E esse Código de Defesa do Consumidor, todo mundo tem acesso? Como é que a gente deve ter acesso? E é bom também a gente levantar aqui a bandeira, acender o alerta de que os próprios consumidores devem ir atrás dos seus direitos, né? Sim, todos podem ter acesso. Hoje existem vários mecanismos, né? A internet é o principal deles, você pode acessar, não é? Inclusive, vale destacar que é de grande importância que até nos estabelecimentos comerciais se tenha um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, não é? Isso é muito importante, até para que se evitem danos ao consumidor e para que tanto quem vai oferecer o produto a ser vendido, como para aqueles que vão adquirir o produto, eles possam ficar literalmente esclarecidos dessa relação de quem vende e de quem consome o produto a ser adquirido. Muito bem, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News para a gente falar sobre esse marco, né, para todo Sim. o país. Muito obrigada. À disposição, agradecemos também a presença. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.